capítulo 6. Abra lá, meu irmão, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é vestindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso revestimento espiritual. Ela é o que nos dá o revestimento para que os dardos de Satanás não nos atinjam. Então, precisamos meditar, ler, para que a fé esteja em alta. E se eu tenho esta prática, eu estou revestido espiritualmente. Satanás vai lançar todos os dias os dardos para cima da gente, mas nenhum vai ser atingido. Eles vão bater, mas vão desviar. Por quê? Porque eu tenho o escudo da fé, chamado Palavra de Deus, em nome de Jesus. Isso é lindo e maravilhoso. E nós precisamos levar esta palavra poderosa para outras pessoas também, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, pega o versículo 11. Pega o 10, para nós ir até o versículo 13, em nome de Jesus. Amém, amados? A palavra de Deus começa nos falando nessa noite assim, ó, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O fortalecimento, ele vem através do quê? Do alimento da fé, através desta palavra que é o poder de Deus agindo ao nosso favor em nome de Jesus. O versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a sua palavra. E para que eu preciso me revestir desta palavra? Para revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem mesmo? De Satanás. Então eu preciso estar revestido da palavra de Deus, para que eu possa resistir todos os dias os maus pensamentos, as setas que ele lança sobre mim. Eu preciso estar revestido com esta palavra, para que eu possa resistir o mal, resistir aos ardis desse maldito que ele todos os dias está tentando nos desviar do foco, nos tirar da presença de Deus. E para que não venhamos sair da presença de Deus, nós precisamos estarmos revestidos com esta armadura, com esta palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E aí no 12, o Paulo continua falando, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Dê só uma paradinha aqui, e nós já vamos continuar a leitura do versículo. O Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas. E se a minha luta não é contra as pessoas, com quem é, pastor? A nossa luta é contra principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. 4 categorias de demônios que a maioria dos crentes não sabe nem o que é isso. E é por isso que a gente precisa vir para os cultos para aprender a palavra de Deus e botar em prática em nome de Jesus. O Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra, está aqui ó, lê comigo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, e por aí vai. Aqui o Paulo só deu, irmãos, 4 categorias de demônios, mas são legiões de espíritos malignos, todos os dias, trabalhando contra a minha vida e contra a sua. Todos os dias, todos os momentos. Os demônios, eles não têm outra coisa para fazer, a não ser tentar destruir a vida das pessoas. Lançando mau pensamento, colocando doença, colocando depressão, colocando medo, colocando pânico, colocando mentira, inventando tudo que não presta para destruir a vida do ser humano. Aí Jesus, ele vem e diz assim, eu vim a este mundo para desfazer todas as obras do diabo. E tem gente que ainda diz que não quer andar com Deus. Tem gente que não quer Deus. Tem gente que acha que pode andar sem Jesus, sem Deus na vida dela. Mas ela acha que tem Deus.
Jesus disse que sem Ele ninguém pode fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Mas com Ele, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, um monte de panfletinho com o endereço da igreja. No final, todos vamos levar 5 panfletinhos. E evangeliza 5 pessoas e domingo convida elas para vir na igreja. Aqui tem o endereço, tem telefone. É uma maneira de nós, por amor, o evangelho é pregado por amor. Tem um versículo da Bíblia, leia este versículo e eu te convido para você fazer uma visita na minha igreja domingo, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Como as pessoas vão se converter se não tem quem pregue? Então tem que ter quem pregue, quem fale de Jesus, para que o Espírito Santo faça a obra na vida delas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos que abrir a boca e falar. O nosso papel é salvar almas em nome de Jesus. O Paulo diz que então a nossa luta, pastor, não é contra os seres humanos, não. A nossa luta vai muito além da luta com o ser humano, com os seres humanos da face da terra. A nossa luta é no mundo espiritual, é uma batalha constante. Se o Satanás, nós sabemos que ele trabalha incessantemente, sem parar, tentando atrapalhar, destruir as nossas vidas, nós não podemos baixar as nossas armas. E para destruir as fortalezas do Satanás, nós precisamos estarmos revestidos com a palavra de Deus, ter uma fé viva em ação. Nós temos que ter a fé e botar ela em ação. Como o Tiago diz que a fé sem obra é morta, então eu tenho a fé, agora eu vou agir, eu vou para cima desses demônios do inferno. Não adianta que eu não vou combater Satanás se eu ficar dizendo, eu tenho fé. Não, eu tenho a fé em Jesus sim, mas eu preciso agir. Eu preciso falar, eu preciso abrir minha boca e mostrar para o mundo espiritual, para os demônios, que eu tenho autoridade sobre eles, porque quem me deu essa autoridade foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu autoridade para todos nós desfazer as obras de Satanás, quebrar as cadeias do inferno e tirar as pessoas da prisão do engano, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós sabemos a condição de uma pessoa que não tem Jesus, elas estão acorrentadas, sendo dominadas pelos espíritos malignos, levadas para onde ele quer. Então eu preciso ter muito amor por elas, porque elas resistem, não é pela sua vontade própria, é porque tem um espírito maligno na vida dela, que está fazendo de tudo para que ela não se achegue ao Senhor Jesus. Porque no dia que alguém abre o coração e fala assim para o Senhor Jesus, ali é a destruição das obras de Satanás na vida desta pessoa. Então, se não tem amor maior do que nós falar de Jesus para as pessoas que não ainda chegaram ao entendimento e o conhecimento da verdade, em nome de Jesus. A nossa luta é contra principado, potestade e príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Aí vem aqui o 13, portanto, tomai toda a armadura de quem? De Deus, tomai toda a palavra de Deus. Como é que eu tomo toda a armadura, toda a palavra? Prestando atenção no que o Espírito fala para mim, guardo no meu coração, e quando eu sair da igreja, boto minha fé em ação e pratico a palavra. Não tem por que não funcionar. Os milagres vão acontecer, as bênçãos vão acontecer, Jesus vai se manifestar poderosamente em nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus não age fora da sua palavra, Ele age sobre a sua palavra, porque Ele diz que Ele vela sobre a sua palavra, para que ela se cumpra para aquilo que Ele a enviou. Nós já aprendemos domingo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 cortes, de 2 gumes. Tem tradução que fala 2 cortes, 2 gumes.
Então, quando essa palavra ela penetra no coração de alguém, ela funciona como o Paulo ele diz, como uma espada. Ela vai cortando tudo que não é de Deus e lançando fora. Que trabalho lindo do Espírito Santo na vida do ser humano. E o ser humano ainda resiste em não querer vir para Jesus. Ou tem até aqueles que diz que são de Jesus, mas encontra você com a Bíblia na mão, ele não olha nem para o lado, porque você não é da igreja dele. Isso aí é religiosidade. A religiosidade não leva ninguém para os céus, é o contrário, ela só atrapalha a vida das pessoas. Jesus não chamou nenhum religioso para seguir a ele. Jesus chamou as pessoas que querem realmente ser imitadores dele e não religiosos. Os religiosos foram os que mataram Jesus lá na cruz. Mas nós não somos assim não, irmão. Nós não discriminamos ninguém. Independente se é da nossa denominação ou não, se ele é uma pessoa que anda na verdade, ele é irmão em Cristo, em nome de Jesus. Só se for uma pessoa desordenada, né? Uma pessoa depravada, isso aí do meu irmão, porque não é filho do meu pai. Então, mas aquela pessoa que realmente é uma pessoa que ela é temente a Deus, é um seguidor de Cristo, por que não posso chamar de irmão? Não, se não é da minha igreja, isso aí não é irmão, é bom dia e boa tarde. Está fazendo divisão no reino dos céus, porque o reino dos céus não vai ter divisão. Se é pobre, se é rico, se é baixo, se é alto, se é careca, se tem bastante cabelo, Deus não está olhando para isso. Ele está olhando para o coração ali, ó, em nome de Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, como é que nós temos que ficar? Tremendo de medo. É assim que a palavra diz? Não. Nós temos que ficar, firmes, agradecendo a Deus, porque o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Nesse momento, nós estamos em guerra espiritual. Travado uma guerra espiritual. Você vai sair de casa, você está travado. Nós travamos uma guerra espiritual constante, irmãos. Por isso Jesus falou: orem e vigiem. Vigiem e orem. A nossa vida tem que ser de vigilância constante. Não podemos vacilar, porque nós sabemos que tem um inimigo mortal que quer nos destruir. Foi derrotado, mas ele é um cara que ele nunca desiste. Ele está sempre lançando, nos experimentando, para ver se nós damos uma brecha. Não dá brecha para ele não, irmão. Não dá liberdade para ele não. Tem que dar liberdade só para o Espírito Santo. Para Satanás é fogo em cima dele, em nome de Jesus. E ali no 14 ele diz, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé. Aqui, o escudo da fé. E calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do Satanás do inferno. O escudo da fé é o que? Esta palavra que você está recebendo agora em nome de Jesus. Com esta palavra nós apagamos, destruímos todos os dardos de Satanás, todas as investidas dele. Nós resistimos e tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Como é que Jesus recebeu Satanás na tentação do deserto? Ele usou o quê? A palavra de Deus. Satanás, ele fez de tudo para frustrar os planos de Deus, usando até a Bíblia para tentar fazer com que Jesus cedesse uma vírgula a ele. E em todas as investidas dele, Jesus botou a palavra. E aí no final Jesus diz: não tentará o Senhor teu Deus, porque nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, em nome de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. A nossa vida depende da palavra de Deus, em nome de Jesus. Toda a palavra. Não é meia palavra, é toda a palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tomai também o capacete da salvação, versículo 17. E a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Os irmãos estão lendo comigo o versículo 17? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aqui está dizendo o Espírito Santo. A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para defender a mim e a você, em nome de Jesus. Só que a palavra aqui, quando ele fala de espada, não é aquela espada no literal. É um poder espiritual agindo em favor do povo de Deus, em nome de Jesus. É um poder invisível agindo na minha vida e na sua. Quando o Espírito Santo acha a palavra no meu e no seu coração, é esta arma que o Espírito Santo vai usar em nossa defesa. Se o Espírito Santo não acha essa arma que eu guardei para a minha defesa, ele não vai me defender, porque eu descartei a minha arma infalível. Por isso que temos que ter muito cuidado quando nós ouvimos a palavra do Senhor, temos que guardar, porque quem vai usar ela ao meu favor? O Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito claro, né, irmão? Quem é que está conosco? O Espírito Santo. Ele foi enviado por Jesus para quê? Para nos ajudar. E ele precisa do quê? Desta ferramenta, para ele batalhar ao meu favor, que é a palavra de Deus. O Paulo foi muito usado pelo Espírito Santo para escrever isso aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então você nunca esqueça que no seu coração você carrega uma espada, um poder de Deus, que é a sua palavra, infalível para a minha defesa e a sua defesa, para combater o mundo espiritual. Só se combate no espiritual. No físico não tem como combater o mundo espiritual. O mundo espiritual se combate com o espiritual, em nome de Jesus. Não se combate o mundo espiritual com força, com dinheiro, com falar bonito, com eloquência. Não é desta forma que se combate o mundo espiritual. Se combate o mundo espiritual com esta ferramenta, palavra de Deus, em nome de Jesus. Não adianta o cara vir aqui e dizer, não, porque eu sou o cara da televisão, o cara que arrasta a multidão. Esquece isso. Jesus, e os demônios dão risada na cara desses caras. Porque o cara fala bonito, o cara fala coisas que muitas vezes as pessoas nem entendem, né? Ele quer falar no grego, no hebraico, no aramaico, no português, ele mistura tudo para que ninguém entenda mesmo. E o evangelho tem que ser pregado na simplicidade, mas no poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, para que todos ouçam e entendam perfeitamente. Aquele que não sabe ler e escrever e aquele que é doutor vai entender do mesmo jeito a palavra de Deus. Não pode pregar e achar que porque o cara é bam, 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 ele parou aqui com a sua Ferrari. Os demônios vão olhar e falar, é dessas pessoas que eu gosto, essas pessoas que amam o tesouro da terra. Nós temos que amar o tesouro dos céus e a cada dia nos afastar do tesouro da terra, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso aprender e entender, se eu quiser um dia morar no reino dos céus, eu preciso escolher a quem eu vou servir, se é o tesouro dos céus ou o tesouro da terra.
Que Senhor está no meu coração? Porque Jesus disse que eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao tesouro da terra, ou então o tesouro dos céus. Porque eu não posso estar com um pé no mundo e outro no reino dos céus. Temos que escolher a quem nós queremos servir. Se é a Deus ou a Mamon. Eu escolho a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, todos nós escolhemos a Deus. Amém, irmãos? Deus do livramento, vai lá em Jonas. Nós vamos sair daqui do novo e vamos lá no velho, Jonas. Livro de Jonas. Capítulo 2. Jonas está bem aqui, próximo de Oséias, Ageu, voltando um pouquinho atrás, você vem aqui no Abacuque, Obadias, Jonas. Jonas capítulo 2. Deus é o Deus do livramento, é o meu Pai e o seu Pai. Ele nos livra todos os dias das astutas ciladas malignas, e muitas das vezes nós nem percebemos. Mas nós temos que confiar nele, acordar, orar, entregar a vida para ele, o dia para ele, e continuar o dia inteiro confiando nele, em nome de Jesus. Aqui no capítulo 1, diz assim, no versículo 1 do capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Glória a Deus. Ali Jonas estava sepultado, né? Que aqui nós sabemos que aqui o Jonas era uma figura de Cristo. Ele foi lançado no mar, como nós já conhecemos essa passagem, por causa de quê? Da sua desobediência. Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi totalmente ao oposto. Por que Jonas desobedeceu? Porque Jonas ele não queria ir para Nínive, para não pregar para aquele povo, porque aquele povo era um povo muito cruel. Ele matava muitos profetas que iam para aquela cidade. E Jonas tinha raiva daquele povo. E Deus falou: você vai lá para Nínive e vai pregar para aquele povo. Jonas falou: o quê? Eu? Vou nada. Jonas aqui, pegou um navio e foi para outra banda, totalmente o oposto de Nínive. E ali, naquele meio ali, o que é que acontece? Vem aquela tempestade, os marinheiros lançam sorte e caem no Jonas, resumindo aqui o caso. E Jonas é lançado no mar e vem esse peixe e engole Jonas. Aí ele está contando aqui o que aconteceu com ele. Do ventre do peixe ele clamou. Em espírito ele clama ao Senhor. E aí no 2 ele diz: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Imagine a angústia desse homem. Ele já estava a ponto de morrer. Imagine, ele sobreviveu pelo milagre de Deus. Imagina a sujeira do ventre daquele peixe. E Jonas lá dentro. Aí ele diz, aqui no final, e aí ele diz aqui, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Lá no coração, lá no íntimo do coração de Jonas, ele tinha esperança que Deus iria salvar ele. Porque Deus, ele não queria ali, Deus deu um susto para Jonas. E muitas das vezes Deus dá um susto para muita gente, para que elas acordem para a realidade. Elas acordem, porque quando Deus fala, Deus não brinca com ninguém.
Deus jamais ele quer lançar alguém no lago de fogo. Deus não quer condenar ninguém, Ele quer salvar a todos, porque Ele já deu a prova, entregando o seu Filho para morrer no lugar das pessoas, nos nossos lugares. Mas pela desobediência, acontece muitas coisas que não era para acontecer, mas nós mesmos que causamos o dano na nossa própria vida, pela nossa desobediência. Então precisamos entender que quando Deus fala, nós temos que dizer sim para Ele, não contestar com Deus que nem o Jonas fez. Ele falou, não vou, simplesmente não vou. Quem somos nós para dizer não para Deus? Olha isso, Jonas poderia ter evitado. Se Deus mandou ele para Nínive, ele não tinha que ter medo. Olha aqui, olha outro tropeço na vida do crente, o medo. Ele tinha medo de quê? De ser morto lá, como os outros profetas morreram lá. E ele achou que ele também ia morrer lá em Nínive, iam matar ele. Só que ele esqueceu quem era que estava mandando ele para Nínive, Deus. E quando Deus manda, ele vai na frente, tirando os obstáculos, para dar o livramento para aquele que nele confia, em nome do Senhor Jesus. Não temas, meu irmão, confia no Senhor. Ele é contigo, Ele é comigo. Vamos em frente, coloca Ele na frente de tudo que você vai fazer. Deixa Jesus ir na frente e nada vai dar errado. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só para encerrar, Isaías 10. Volta um pouquinho atrás, nós encerramos aqui e vamos orar em nome de Jesus. Isaías 10. A unção que despedaça todo jugo. A unção do Espírito Santo é que quebra todo jugo da vida das pessoas e derrota Satanás. Aleluia. Isaías 10, versículo 27, diz assim, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa de quê mesmo? Da unção. Ou seja, o que é que Jesus ele diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 18? Ele fala em Lucas 4, capítulo 18, que o Espírito Santo estava sobre ele, porque o Espírito Santo ungiu ele para curar os cegos, sarar os leprosos, expulsar os demônios. A unção do Espírito Santo que está em nós é a mesma unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus. E Jesus, ele nos deu esse poder através do Espírito Santo para nós fazermos as mesmas obras que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Por que é que não acontece, pastor, os milagres quando eu oro? Precisa crer, irmãos, confiar naquilo que a palavra diz. Isaías, lá em Isaías 61, ele profetizou que Jesus viria e ele seria ungido pelo Espírito Santo. E aqui no 10 ele diz que o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é que quebra todo jugo. E Jesus veio e ele confirma em Lucas 4,18. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres de espírito, para pregar aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para expulsar os demônios. Essa unção, ele recebe de quem? Do Espírito Santo. O ministério de Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para fazer todas as obras de Deus aqui na terra.
de quem é que está aqui comigo e com você? O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, é o que está aqui agora. Ele não está olhando se tem 10 pessoas, se tem 20 ou se tem 1 milhão, ele está aqui. Aonde tem a verdade, o Espírito Santo se faz presente. Ele só não estaria aqui se eu estivesse aqui inventando, distorcendo essa palavra, inventando coisas, não, engessando a palavra, não. A palavra não pode ser engessada, não pode ser alterada, ela tem que ser a palavra, a verdade. Do jeito que ela sai daqui, ela tem que vir para o meu e o seu coração, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma mistura, em nome do Senhor Jesus. Tudo o que precisamos saber, Jesus já nos revelou. O mistério que estava oculto desde antes de o mundo existir, que não foi revelado para homem nenhum, Jesus veio e nos revelou. Então não tem mais revelação escondida, não tem mais aquele negócio de eis que Deus está mandando dizer, esquece, fecha os seus ouvidos para essas pessoas. São pessoas que não têm o Espírito Santo, espírito de adivinhação, Deus abomina. O mistério que estava oculto era Jesus, que veio e nos revelou, o Pai, o Filho e Ele, em nome de Jesus. Não tem mais nada oculto, está tudo aqui, ó. Para quem quiser ouvir e aprender, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todo jugo vai ser quebrado agora, da vida daquela pessoa, que você vai orar. Se tem algo na sua vida, vai ser quebrado agora, através da unção do Espírito Santo. Qualquer tentação maligna que o inimigo estava lançando sobre a sua vida, sobre a sua família, vai ser quebrada agora, com esta unção do Espírito Santo que está aqui sobre nós, em nome do Senhor Jesus.